Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, o podcast da redação da Gazeta do Povo. Pix. Quem utiliza, os aplicativos de alguns bancos aqui no país já começou a ver essa palavra aparecendo ali entre as opções de pagamento disponíveis. Mas afinal de contas, o que é isso, hein? Já ouviu falar em Pix? Daqui a um mês, no dia 16 de novembro, começa a funcionar efetivamente o Pix, o novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. O processo, você sabe, já começou no último dia 5 de outubro, quando foi iniciado o registro das chaves para o uso do Pix. Essa nova tecnologia vai permitir a realização de transferências eletrônicas de modo simplificado, super veloz e sem taxas, isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. O cliente vai ser identificado por uma chave, que pode ser o e-mail, o celular ou CPF. É a única informação necessária. Para comprar ou pagar contas, serão disponibilizados QR Codes. Esse novo meio de pagamento eletrônico desenvolvido pelo Banco Central entra em vigor de fato no dia 16 de novembro. Pois é, aqui nesse episódio do 15 Minutos, eu vou trazer detalhes do calendário previsto para o início oficial do Pix e também a gente vai explicar exatamente como essa ferramenta deve funcionar. Para tirar todas as dúvidas, a convidada é a Cristina Cesiuk, editora de Economia da Gazeta do Povo. Bom, Cristina, eu sei que o assunto está aí já há alguns dias, né? Mas nunca é demais lembrar. Como é que vai funcionar o Pix, efetivamente, e como que os clientes, quem está nos ouvindo, né, pode se cadastrar nesse novo serviço, hein, Cris? Olha, Márcio, eu vou começar te respondendo de trás para frente, mais ou menos, tá? Falando sobre o cadastro. Vamos lá. Porque o que se falou, tá, no cadastramento das chaves nos últimos dias, como você mencionou, mas elas não são indispensáveis para fazer um Pix. Indispensável para usar o sistema de pagamentos instantâneos vai ser mesmo ter uma conta nas instituições participantes, sejam elas bancos, fintechs ou outras operadoras de pagamento. Isso porque o Pix vai trabalhar através de transação conta a conta, sem intermediário. É isso justamente que vai permitir uma agilidade maior e também barateamento, no caso aí de não haver, inclusive, mais cobrança na maioria dos casos. Agora, o pagamento vai ser realizado desse jeito, então você vai necessariamente precisar que isso siga direto para a conta do recebedor, ou seja, eu preciso ter uma conta e a pessoa que vai receber precisa ter uma conta. É claro que o cadastramento dessa chave vai dar ainda mais agilidade para a operação. Ela é uma conveniência, de fato. Na prática, ela vai servir para reunir todas as informações bancárias em um único elemento, o que facilita a vida um bocado. Ela é uma espécie de atalho. Se eu, Cristina, cadastrar no banco X o meu número de telefone celular com chave Pix, isso quer dizer que se alguém for realizar uma transferência para mim, vai poder informar essa chave no sistema sem a necessidade de conhecer todos os meus dados, como o banco, a agência, o número da conta. Agora, se eu não tiver uma chave Pix ou uma pessoa para quem eu precisar fazer um pagamento não tiver uma chave, isso não impede o uso da plataforma. Você vai poder acessar o ícone do Pix no Internet Banking ou no app do seu smartphone e fazer a transação. A única diferença é que você vai precisar digitar manualmente os dados completos de endereçamento da Pix. Então, apesar desses passos a mais, a característica principal não se altera. Pix continua sendo uma transação sem taxa, sem restrição de dia e horário, e o dinheiro chega no destino em poucos segundos, conforme está previsto também com a chave. É só uma facilidade, uma conveniência a menos. Agora, esse processo de ser conta a conta, saindo da conta de uma pessoa, de uma empresa, indo direto para outra, vai seguir da mesma forma, tendo ou não uma chave do Pix, Márcio. Em relação ao cadastro aí, né, para as pessoas que já estão fazendo, quando que começou e quando que efetivamente vai ser possível utilizar o Pix? Como é que é esse calendário aí, hein, Cris? Perfeito. O cadastro das chaves, ele começou no dia 5 de outubro e não tem prazo para terminar, ou seja, se o usuário resolver fazer o cadastro da chave hoje ou no mês que vem, no ano que vem, não tem problema, não vai ter nenhum tipo de restrição, elas vão poder ser cadastradas a qualquer momento. Agora, falando da operação, o calendário previsto tem uma fase de testes que começa no dia 3 de novembro e que vai estar acessível apenas para uma parcela restrita de consumidores. Depois, a partir do dia 16 de novembro, começa de fato a operação ampla do sistema e aí sim disponível para todas as pessoas que tenham uma conta junto aos participantes credenciados no Banco Central.
parece que a novidade vai pegar, como se diz popularmente, né, Cris? Pelo menos de acordo com as primeiras informações que a gente tem em relação aí à procura por esse serviço do Pix. É verdade mesmo, parece que o brasileiro se mostrou já bem interessado nessa novidade, né? Só na semana passada, que foi a primeira de cadastros, o Banco Central registrou 25 milhões de chaves, então já é aí um bom termômetro para o quanto o brasileiro está na expectativa. Eu acho que é natural, né, a atenção que ele desperta, já que as vantagens são bastante óbvias. Especialistas que a gente ouviu apostam, inclusive, que a adoção do Pix tende a ser bem rápida aqui no país, apesar de haver aí uma fase normal de aprendizado da nova tecnologia e também alguns gargalos, como a cobertura de internet, que ainda deixa a desejar em alguns pontos. Isso é claro porque as transações vão depender da internet para acontecer. Agora, essa expectativa tem bastante relação também com outros participantes que podem entrar nesse sistema. O Pix não vale apenas para bancos e fintechs, por exemplo, que são as principais que agem aí no mercado financeiro, no mercado de transações. Várias outras empresas vão poder se inserir nesse sistema, vão poder se plugar no Pix, e aí a gente tem alguns, inclusive, que já demonstraram esse interesse, que já se cadastraram junto ao Banco Central, que são grandes varejistas. Também há expectativa de operadoras de telefonia, por exemplo, que tem já uma relação bastante consolidada, né, com os consumidores. A expectativa é de que muito mais competidores entrem aí nessa busca por uma fatia desse mercado. Com isso, aumento de concorrência, possibilidade também de mais vantagens ainda para o consumidor, Márcio. Bom, voltando aqui à questão operacional, Cris, eu acho que é importante a gente trazer todos, né, tirar todas as dúvidas mesmo. O Pix, ele tem um aplicativo próprio? Como é que funciona essa parte do cadastro para você poder colocar lá sua chave, enfim, hein? Esse ponto é bem importante. Não, Márcio, não tem app próprio. O Pix, ele vai ser acessado como mais um serviço junto à instituição de pagamento. Então, se você trabalha com banco, você já vai encontrar um ícone do Pix no Internet Banking ou no Mobile Banking. Isso vale aí para fintechs, vale para outras empresas. Então, você acessando o canal de relacionamento digital, você já vai encontrar um ícone do Pix, que é por ali que você vai fazer o acesso, seja para o cadastro da chave, seja para a realização dos pagamentos e das transferências quando elas estiverem ocorrendo. Então, eu reforço, essa é a única maneira de acesso, não tem outra. Essa foi uma dúvida, inclusive, que já rendeu muita isca para golpistas desde a semana passada, viu, Márcio? Isso, a gente já vai falar disso também, a questão da segurança. Entre pessoas físicas não há custos. Entre empresas ou em caso de vendas de produtos ou prestação de serviço, os bancos podem cobrar taxas. Mas tem gente que até não está conseguindo acreditar, hein, Cris? Não vai ter taxa mesmo para fazer uma transferência? Quer dizer que a gente, consumidor, vai estar livre da taxa lá do DOC, da TED, que se faz quando vai fazer uma transferência, e também as taxas de administração das maquininhas de cartão, não tem taxa mesmo, o Pix? É aquela informação que parece boa demais para ser verdade, né, Márcio? Pois é, por isso que gera o questionamento de tanta gente, com certeza. Não, mas é isso mesmo, para pessoas físicas e para microempreendedores não vai ter taxa, gratuidade vai valer tanto para fazer quanto para receber um Pix. Agora, empresas, estabelecimentos comerciais, pessoas jurídicas em geral, vão ser sim sujeitos a taxas, mas elas prometem ser bem mais baixas do que aquelas que atualmente são praticadas aqui pelo mercado tradicional. Segundo o Banco Central informou, o valor deve ser de 1 centavo para o conjunto de 10 transações realizadas. Então, o valor é bem mais baixo, justamente pretende aumentar a concorrência entre os próprios participantes do Pix, já que, no caso, por exemplo, das empresas que vão ser sujeitas a taxas, elas podem buscar aí outros players que tenham taxas mais interessantes, mais atrativas e fazer migrações. Então, a perspectiva é de que a concorrência melhore bastante também taxas, inclusive não relacionadas diretamente ao Pix, como você mencionou aí, TEDs e DOCs. Agora, sobre as maquininhas, a expectativa é de que menos comerciantes ou prestadores dependam delas, né, para receber pagamentos, já que vai poder ser feito isso diretamente por meio do Pix. Como é que isso vai ocorrer, né? Falando especificamente com relação, por exemplo, a um pagamento numa empresa, num comércio. Quando o consumidor for até lá, muito possivelmente o que vai ser mais facilmente usado é o QR Code. Então, o comerciante vai poder colocar ali
aquele QR Code relacionado ao produto, a pessoa lê com o seu smartphone e consegue fazer a transferência direta, justamente sem precisar do pagamento de outras tarifas. Então, como esse dinheiro vai chegar diretamente para o comerciante, é muito possível que eles dependam muito menos desse tipo de formato com as maquininhas. E então existe uma chance bem palpável de que as cobranças também caiam para fazer frente a essa nova concorrência, já que vai ser difícil imaginar que alguém não opte aí por essa alternativa que vai ser bem mais barata. Bom, a gente está livre das taxas, como eu falei, de DOCs e TEDs, por exemplo. Isso pelo menos se não vier a tal nova CPMF, que volte meio o assunto está de volta aí na pauta, né, Cris? Pois é, tarifa zero não necessariamente significa imposto zero, né? Vale dizer isso. Com essa possibilidade de aprovação, pode haver sim algum tipo de cobrança, mas a certeza, de fato, a gente só vai ter acompanhando os próximos capítulos da reforma. Pois é. Bom, tudo isso que a gente está falando aqui, por exemplo, para usar mais uma vez esse exemplo que eu dei, DOCs e TEDs, que é a maneira mais conhecida de se fazer transferência bancária hoje, né? Os bancos vão sair só perdendo com tudo isso em relação ao Pix ou não, hein, Cris? Eles têm, de fato, muito a perder com esse movimento, mas não dá para dizer que eles só têm a perder com essa mudança. Claro que é de se imaginar que operações tarifadas, como TED, como DOC, caiam bastante, mas vale dizer também que os bancos têm muito espaço de manobra para fazer, inclusive, alterações nas tarifas que são cobradas. Por que eu digo isso? Uma operação como o DOC, ela, em geral, na média, custa entre 10 e 15 reais para o correntista que faz uma transação dessa, mas ela custa só 6 centavos para o banco operacionalizar. Então, ainda há um imenso espaço ali para haver algum tipo de redução ou negociação, se houver, de fato, interesse do banco em não perder esse tipo de operação. É uma conveniência, né? Você pode continuar utilizando os instrumentos antigos, você pode continuar utilizando uma TED, só que eu acredito que esses mecanismos vão ser cada vez mais desincentivados. Agora, há, com certeza, muitas empresas, principalmente pessoa jurídica, que talvez não opte por sair dessas operações mais tradicionais, porque os sistemas de operação já estão ligados diretamente, já rodam com tranquilidade, e às vezes, pelo volume de dinheiro movimentado, faz mais sentido, e pode haver, inclusive, já tarifas diferenciadas nesses casos. Agora, espera-se uma reação também focada em dar mais atenção a outros serviços bancários que aí já são bem mais ligados ao sistema bancário tradicional. É o caso do crédito, né, financiamentos, empréstimos, e aí os bancos podem ter aí um espaço importante para ganhar se eles resolverem se voltar de novo a esse lado do core business e resolverem fazer uma aposta em mudar comportamento junto ao cliente e buscar alterações para conseguir manter e conseguir, inclusive, novos clientes, né, com a bancarização de muitos que pode ainda acontecer, eles podem ganhar numa outra ala. Próprios representantes do Banco Central já chegaram a afirmar, né, que a expectativa, inclusive, é de que o tamanho do mercado aumente muito. Então, é difícil pensar que os bancos podem simplesmente perder fatias. Eles talvez fiquem com uma fatia menor de um mercado que vai ser muito maior. Ô, Cris, falei que ia perguntar para você sobre a questão da segurança, né? Tem risco de fraudes? Como se proteger de ser alvo de golpistas aí que sempre estão por aí, hein? Essa é sempre uma grande preocupação quando a gente fala no digital, né, Márcio? A gente ainda está descobrindo também, né, algumas brechas e algumas possibilidades. Agora, falando desse primeiro momento em específico de cadastramento de chaves, o principal risco do Pix está na coleta de dados por parte de criminosos, mas ela só aconteceria se houver alguma ação desavisada do próprio usuário. Desde a semana passada, tem muitos casos de phishing relacionados ao Pix, que é justamente aquela fraude que acontece quando você recebe um link malicioso e ele é usado para invadir dispositivos ou para ter acesso às informações confidenciais que podem depois ser usadas para compras ou transferências fraudulentas. Agora, para evitar esse tipo de risco, as orientações são bastante básicas e bastante difundidas já, né? Valem para qualquer outro tipo
de possibilidade de fraude bancária, que é evitar essas iscas que podem aparecer em e-mails, em redes sociais, também no SMS. Então, nunca clicar em um link que promete o cadastro fácil. O ideal é sempre fazer alguns passos a mais, ir direto no canal digital do banco ou da fintech para fazer todos os passos a partir do canal oficial, sem atalhos. Sempre há o risco de você cair, portanto, nesse tipo de situação, caso você não atente para as possibilidades de risco que vêm atreladas aí a informações ou mensagens que chegam tentando se passar por bancos, tentando se passar por outras instituições. Agora, avançando um pouco mais para a operação, de fato, do Pix, que começa no mês que vem, o sistema parece ser bastante seguro, mas tem preocupações de especialistas, não exatamente sobre a plataforma em si, mas com possíveis vulnerabilidades lá na ponta. Por exemplo, risco de fraudes em QR Codes que vão ser usados para pagamentos, que poderiam ser, por exemplo, substituídos. É o caso que a gente vê, por exemplo, falando das maquininhas de novo, casos de fraudes em que a maquininha é substituída e não é aquela que era usada de fato para a loja, foi trocada por outra e você acaba usando, colocando seus dados sem perceber. Isso poderia acontecer, por exemplo, com QR Codes. Sim. Ou também a gente fala de riscos de ataques para participantes do sistema do Pix que tenham aí sistemas e protocolos de segurança menos parrudos do que os bancos ou as fintechs. De acordo com os especialistas de segurança ouvidos aqui pela Gazeta do Povo, existe uma percepção de que os ataques podem sim ser concentrados em elos mais fracos dessa cadeia e pode haver o risco de acesso a dados confidenciais. Mas, eu reforço, o Banco Central afirma que há vários protocolos definidos e que o sistema é sim seguro. Sempre vale, portanto, viu, Márcio, as orientações que são gerais já para o sistema bancário. Ter certeza da origem dos dados, ter certeza de onde vem o QR Code, ter certeza de onde vem um boleto, outro tipo de informação. E, se houver dúvida, sempre procurar o canal oficial da instituição com a qual você tem relacionamento. Pois é, bom ficar atento. Bom, todos os detalhes sobre o Pix, então, mais informações na reportagem assinada pela Cristina Cessiuk na Gazeta do Povo. Cris, obrigado por trazer todos esses esclarecimentos aqui no 15 Minutos. Até a próxima. Obrigada, Márcio. Até. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Durante o episódio de hoje, você ouviu trechos de reportagens veiculadas pela TV Bandeirantes. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a Maris Crocaro e a Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!